nação bandista, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse nosso querido canal Umbanda das Nações. Tá vendo esse vídeo não é inscrito aqui no canal ainda, já se inscreva, curta, comenta, compartilha bastante, vamos ajudar cada vez mais esse nosso querido canal a crescer. Então vamos dar início ao vídeo de hoje. Boa noite para Vinier. Boa noite, minha filha. Boa noite, nação bandista. Para Vinier, hoje é o vídeo do nosso quadro. Quem pergunta, quer saber. Quem responde é porque sabe. E hoje a gente tem duas perguntinhas, tá? Relacionadas a desenvolvimentos mediúnicos e tudo mais. A primeira pergunta é a seguinte: essa moça, ela é cambone desse terreiro, tá bom? Cambone. Ela entrou lá, como todo terreiro, médio, antes de ir pra corrente mediúnica desenvolver, tem que ser cambone do terreiro, tá? E aí ela é cambone do terreiro. Só que ela começou já a entrar na corrente lá do desenvolvimento, mas continua sendo cambone, né? Tá certo. E aí, ela disse que recebe uma entidade aqui, outra acolá, aquela coisinha bem sutil, bem tímida, né? Só que nessa gira em questão, o pai de santo estava incorporado com uma tal entidade, beleza? Só que ela disse que esse pai de santo estava sentado meio que de costa pra ela, não dava pra ter uma visão dela, né? E Às vezes costa pro altar, né? Porque meio que uma visão, não conseguia ter uma visão dela, né? Certo. Digamos assim, não conseguia ver ela. E aí, quando ele começou a cantar o ponto, ela acabou incorporando e foi pro meio do terreiro. Lembrando que nesse processo, o pai de santo que estava incorporado não viu que ela estava incorporando e foi pro meio do terreiro. Essa entidade se levantou porque queria mais bebida e foi até ela no meio do terreiro e pediu: olha, fulano, traga lá, né, a minha bebida. Aí ela, que é médium consciente, que tá incorporando agora, disse o seguinte: não é a fulana que tá aqui, sou eu, a pombogira tal, porque ela acabou incorporando a pombogira. E ficou aquele clima, né, meio esquisito. Fica meio esquisito mesmo. E aí a questão dela é a seguinte: quando você incorpora, digamos assim, e a outra entidade não vê que você está incorporando, pode existir essa questão da outra entidade não saber que você está incorporado? E aí, Paraquinha? Bom, minha filha, porque é o seguinte, né? O pai de santo, ele pode trabalhar na radiação ou na incorporação mesmo total, né? Não é o caso dela. O caso dela, ela trabalha só na radiação. Certo? Tá começando agora as primeiras Mas incorporações. vamos colocar nesse sentido, olha. O pai de santo ia estar trabalhando na radiação daquela entidade, e ela recebeu aquela entidade, também estava trabalhando, certo? Então, se a entidade não tinha visto, né, não foi ele, foi a entidade, não tinha visto a moça incorporar, ela não tinha como saber, certo? Porque não tinha uma comunicação, né, uma comunicação, quer dizer, dentro do terreiro, se tivesse uma incorporação total, existia uma vibração maior, chama-se radiação, certo? Tinha chegado, né, até ele, mas como um estava trabalhando só na radiação, o outro na radiação, e ele não tinha visto, ele não tinha como saber, né? não tinha como saber. Então, como ela combone, né, a entidade foi até ela, pedia, né, o que beber, o que fumar, né? Então a entidade respondeu, né? Não, quem está aqui não é fulano, quem está aqui sou eu, que estava incorporado naquele cavalo. Outra dúvida dela também, Maravilha, é se uma entidade não reconhece a outra. Digamos assim, porque tem muitas entidades que, é a entidade tal que está incorporada naquela pessoa. Ela diz que já viu isso acontecer, né? Não, dá passagem para entidade tal que está incorporada aqui, pronto. Olha, o que eu acabei de dizer, existe a incorporação tal, e existe a radiação da vibração. E, justamente, o pai de santo estava com aquela radiação, a radiação mais forte, e ela estava só com a vibração forte. Então eu só acho que como tava, era uma incorporação, não vou dizer fraca, não existe incorporação fraca, mas é uma incorporação de um desenvolvente que acaba sendo um pouco mais devagar essa incorporação. Só acho que por isso que ele não sentiu essa vibração. Porque não existe incorporação fraca, não existe. Existe aquela vibração, né? Aquela vibração da incorporação. É o foco, a energia. Então, por isso que não deu, porque se ele tivesse trabalhado, se ele tivesse incorporado total, aí é outra coisa diferente. Mas existem muitas coisas, o pai de santo trabalhando, só na vibração, na radiação, né? Uma radiação muito forte, que tomaria a matéria, e o filho de santo. Mas só que essa situação deixou ela mal, tá? Ela acabou ficando mal, ela disse que questionou se realmente estava trabalhando, porque a outra entidade não reconheceu que ela estava trabalhando. Minha filha, existe filhos que dizem assim:
Meu pai é o Nego Gesso, meu pai é o Cibamba, meu pai é o José Pilintra, aí por diante, né? E chega no terreiro, tá o médico trabalhando com Cibamba, trabalhando com Gesso, e ele fica ali, ele não reconhece. Não tem aquela vibração, entendeu? A gente fez um vídeo falando sobre essa Pois questão de não reconhecer. é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas a questão dela era essa. Se são duas entidades, por que elas não se conheceram? Eu acabei de dizer, a vibração. Existe a incorporação, existe a radiação. Então, respondendo essa questão, é normal acontecer, principalmente por ela ser médium Pode bem iniciante, justamente, né? porque a entidade que estava na coroa do Pai de Santo, naquela hora, não viu quando ela incorporou. Então, assim, não é pra ela ficar mal, não foi uma situação... Não. A outra entidade do Pai de Santo não fez isso pra menosprezar ela, né? Não. Foi uma falta de conexão, só isso. Mas isso acontece, pode acontecer. Ela é médio consciente, médio que tá começando agora, com o tempo, pegando mais energia, e aí vai ficar mais fácil das outras entidades reconhecer que ela tá trabalhando, né? Naquela hora, a entidade estava ali trabalhando, levantou-se e pediu que beber. Quer dizer, não teve aquela conexão, não teve tempo de conectar, né? Mas realmente foi certo a atitude dela falar, não é a fulana que tá certo, aqui, foi sou certo. eu que A tô... entidade dela tá certa em falar, não é a fulana que tá aqui, sou eu que tô aqui, não. Então, assim, não foi pra menosprezar de forma nenhuma. Então, gente, vamos pra nossa segunda pergunta. O que acontece? Esse moço, ele nunca teve contato com Umbanda. Não teve nunca um afloramento de mediunidade, nunca viu espíritos, nunca sentiu, nunca ouviu nada, não tinha nada. Vida normalzinha, sem ser a de médium, tá? E o que aconteceu? A convite de alguns amigos, ele vai conhecer um terreiro, tá? E aí, chegam nesse terreiro, tava se correndo a gira e tudo mais. E aí, ele começaram a cantar alguns pontos. Ele disse que meio que apagou, tá? Apagou, mas ficou consciente. Ele disse que sentiu uma vibração muito forte, mas ele sabia o que estava acontecendo ali, certo? E incorporou. Aí ele disse que a entidade que veio nele cantou pontos, sendo que ele não tinha contato com pontos, nem nada mais. E aí, quando ele despertou tudo mais, os próprios amigos questionaram, mas como que você incorporou tão rápido se pessoas que passam pelo desenvolvimento mediúnico acabam demorando tanto para incorporar? E como é que você incorporou? E aí ele também está se questionando, por isso que ele escreveu pra gente, como é que ele conseguiu incorporar tão rápido, sendo que ele não teve um desenvolvimento mediúnico, não conhecia ponto de entidade, não conhecia a religião em si, e era a primeira vez que ele estava pisando no terreno. É muito interessante, muito interessante. Isso aí é uma coisa que acontece, né? Não é nem 1001, é 10.001, né? São coisas raras, Como ele não tinha conhecimento, né? Ele não tinha... Não sabia nem os pontos, né, das entidades. Foi a primeira vez que ele foi. Primeira vez pisando no terreiro e tendo contato com a entidade e tudo mais. Então isso aí foi o chamado, né? Um chamado que ele recebeu, um chamado muito forte, porque tudo tem sua hora, tem seu tempo, tem seu momento. Nesta terra é assim, nada é antes da hora. Então foi chegada a hora, né, dele ter esse comparecimento, teve esse chamado para ir, e lá ele recebeu. Quer dizer, é uma coisa muito interessante, isso é uma raridade, difícil de acontecer, porque tem aqueles médicos que passam tempo, de 1 ano, 2 anos para poder receber, e ele teve logo. Você acha que ele seria o médico pronto? Aqueles médicos que já nascem feitos, que a gente chama? Nasceu pronto, né? Mas não totalmente, né? Vamos dizer assim. Ele já veio para chegar aquele dia certo, né, daquela conexão para ele receber. Quer dizer, ele já nasceu com aquele dom. Isso aí é uma coisa que ninguém pode tirar dele. Então, quando ele recebeu esse chamado, o chamado que eu digo, né, da onde ele está para chegar lá, então foi um chamado que houve para ele. Vamos dizer, um chamado espiritual. Certo? Alguém convidou, mas foi através da espiritualidade, porque estava chegada a hora e o momento. A espiritualidade trabalha dessa forma. Então trouxe ele até aquele centro, aquele terreiro de Umbanda, e naquela hora ele recebeu o foco. Quer dizer, ele não incorporou porque ele não estava pronto ainda, né, para receber a incorporação, mas recebeu a radiação. E pronto, da radiação dele para a incorporação é coisa rápida. A gente sabe que isso era muito normal acontecer na Umbanda Raiz, de médiuns que nasciam prontos e até crianças mesmo manifestavam essa incorporação sem nunca ter passado pelo desenvolvimento mediúnico. A gente chama os médios prontos, que já nascem ali, as próprias entidades desenvolvem aquele médium.
Mas o caso dele, ele não disse a idade dele, mas ele disse que é novo. Deve ser Mas não novo, tinha né? tido contato, nada, ele não tinha sentido nada, nem de vibração, de médiums, né, de afloramento de mediunidade, antes de ir nesse terreiro. Mas eu só acho que o que ele deve seguir agora? Um desenvolvimento mediúnico, procurar um terreiro? Não, ou olha, por mesmo que ele tinha que ter recebido logo lá, ele tem que desenvolver a menoridade dele. Não vai ficar É recebendo porque tem assim. alguns mais que falam assim, nasci pronto, não precisa de Não. desenvolvimento, Olha, né? não, ele nasceu pronto para trabalhar, mas a menoridade tem que desenvolver. Tem que chegar para... Nos médios prontos, como é que desenvolve o médio pronto? Porque a gente não vai trabalhar ali para ele fazer incorporação, porque ele já fez a incorporação. Seria para organizar as linhas? Precisa para organizar a linha, entregar linha por linha, fazer os cursos, tudo, porque a pessoa só não pode, né, minha filha? Então, seria isso. Já que ele incorporou uma primeira vez sozinho, só acho que vai acontecer de incorporar novamente? Ele tem que procurar um pai de santo, né? Tem que procurar um pai de santo no terreiro certo para seguir o caminho. Se ele deseja seguir, né? Porque ele incorporou a primeira vez, então ele tem que dar continuidade. E se ele não quiser? Porque ele disse que não tem contato com a religião, não é da religião, minha filha, olha, mas ele vai se obrigar a ele não estava querendo, né? Ele não estava querendo, mas teve um chamado, e daí por diante. Chegou a hora. Mas nesse caso, assim, ele não quer desenvolver agora. Ele teve uma incorporação dessa já, assim. Só acho que ele pode vir a ter uma outra incorporação contra a vontade dele em casa, digamos assim. É claro, não vai faltar. Agora que aflorou, vai ficar mais fácil de vir essa incorporação. Porque já chegou o tempo. Mas aí, agora ele procurar um terreiro e organizar as linhas e fazer tudo bonitinho. Justamente. Então, é isso, né? Pode se incorporar sem ter um desenvolvimento mediúnico, desde que o médium... Olha, a minha mãe me incorporou com 12 anos, né? No meio da mata. Mas teve depois ensinamento, teve um pai de santo, né? Mas ela era uma médium com 12 anos. O senhor acredita que ela teve algum sinal antes ou aconteceu aleatoriamente? Não, ela já vinha sentindo, com 9 anos ela já via as coisas e tudo, né? E com 9 anos trabalhou só. Então foi uma incorporação involuntária, sem o médium querer. Não, foi ela andando na mata e incorporou. Porque chegou o tempo, chegou a hora e pronto. Mas aí foram depois, ela ficou trabalhando, mas teve um pai de santo, que não é pai de santo dela, mas ajudou muito, né? Ajudou muito ela a seguir no caminho, ajeitando a linha dela, entregando linha por linha, fazendo as consagrações. O senhor acha que é mais fácil desenvolver o médico que já é pronto, nesses casos que já incorporam, ou pegar o médico e desenvolver ele desde o começo até incorporar pela primeira vez? Não, minha filha, tudo é responsabilidade só. O pai de santo que está desenvolvendo, o médico que já vem pronto, ou aquele que está... Ele tem que entregar a linha, tem que entregar a força, tem que trabalhar, do mesmo que ele trabalha com esse aqui, ele tem que trabalhar com aquele ali, certo? Fazer os cruzes, dar o batismo, tudo isso é necessário. O senhor acha que é mais fácil trabalhar com médium pronto ou é mais difícil? Olha, não pro médio, o pai de santo é a mesma coisa. Agora, para aquele médio já é mais fácil, né? Porque aquele médio já tem aquela abração, já vem com ele, né? E aquele ainda vai trabalhar, aquele médio ainda vai chegar lá. Então o senhor acha que a mediunidade pro médico que já nasce pronto é mais fácil do que aquele vai começar? Claro, muito mais fácil. Agora o pai de santo, não, o pai de santo ele tem que entregar, do jeito que ele entrega aquele médio pronto, tem que entregar, entrega todo. Então ele trata os dois médios, o médio pronto e o médico que vai desenvolver iguais, da mesma forma? É iguais, agora aquele não, aquele já tem o termo também, mas o pai de santo tem que tratar igual. Então não tem essa questão de favoritismo, isso aqui é médio pronto. Ele não vai ter que passar por todo esse processo que vocês têm que passar, porque ele já Mas tem que incorpora. Tem que passar, tem que ter batismo, tem que ter os cruzes, né? Tem que ter... Até porque incorporou beleza, pronto, mas aí tem que vir os outros. Claro, como é que fazer isso? É como isso é todo processo, né? É todo processo. Então assim, o médio pronto ele tem que passar pelo mesmo processo que o médio que está começando. Não tem essa questão, porque eu recebi uma aqui, já sou médio sozinho, não vou ter que trabalhar na mediunidade. Tem que estar sempre trabalhando, você sendo médio pronto ou não, né? Justamente. Então é isso, gente. Um beijo grande pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado das perguntas de hoje. Se fica dúvida, use os comentários. Tem um WhatsApp pra vocês entrarem em contato, tá bom? Um beijo grande de todo mundo e até a próxima. Axé pra todos.